Cara, hoje a sociedade está tão desgastada com os políticos, tão desgastada, e como eu falei, é errado? Não é. Há pouco tempo atrás mesmo, nós passamos por uma experiência aqui em Taubaté, onde teve um rapazinho, um vereador da Câmara, desse tamanhozinho aqui assim, ó, que apresentou uma nota de 4 parmegianas no almoço, né? Poxa, isso é uma das coisas que desgasta a imagem do vereador da Câmara Municipal. Então, o mínimo de ações que se justifica, tá? O que você está me dizendo aqui com relação, né, a, por exemplo, o telefone, cara, é coisa que se justifica. É ferramenta de trabalho. Ponto. Mas é coisa que desgasta a população, que lá na ponta só chega a notícia ruim. Então, mas assim, o que a gente não pode é pegar os erros do passado e justificar quem está fazendo algo certo hoje. Pior. Né? É o que acontece. Então, o que eu falo assim, se lá atrás existia abuso em viagens, falava farra das viagens, diária, hora extra e por aí tudo vai, hoje em dia não se tem mais isso na Câmara Municipal. Se você for verificar a quantidade de número de viagens que nós temos na Câmara, reduziu muito. Entendeu? Sim. E viajar não é errado. Não é errado. Porque a finalidade da viagem. Se eu sair daqui, vou lá em São Paulo, demandar alguma coisa com a secretaria de segurança, de esporte, buscar recurso, levar o problema lá e trazer uma solução para o município, né? Buscar uma emenda. Você gasta lá R$1.000 lá na viagem, lá com gasolina, pedágio, salário, diário do motorista, que seja. Mas você traz um recurso de 500 mil, R$1 milhão. Valeu a pena para a cidade? Você tá entendendo? Então, é isso que a gente fala. Agora, o que acontece é o seguinte, se a gente pegar lá o histórico da Câmara Municipal, isso reduziu muito a questão das viagens. Outra, essa questão de gastos pessoais do vereador não tem mais. Isso já foi revogado. Entendeu? Então, às vezes as pessoas... É que nem, por exemplo, você pega lá, a filha do militar aposenta, fica com a aposentadoria do pai. Isso já não existe mais há muito tempo. Tem ainda filhas que recebem a pensão? Tem. Mas hoje em dia não tem mais. Para os novos não tem mais. Para o militar da ativa lá já não tem mais. Mas as pessoas continuam metendo pau nos militares nesse sentido. Ah, lá, a filha do militar recebe aposentadoria do pai. Entendeu? Não existe mais, as pessoas continuam batendo nos militares nesse sentido. Então, em relação à Câmara, a mesma coisa. O que tinha? Tinha um ato da mesa, a Câmara, que dava o direito do vereador ser reembolsado num gasto com a alimentação dele quando ele estivesse em viagem, no valor de até R$280, tá? Isso foi revogado, não tem mais. Hoje, se o vereador for viajar, for resolver qualquer problema em São Paulo, onde ele estiver, e ele gastar com alimentação, ele vai pagar do bolso dele e não vai ser ressarcido para isso. Ok. Tá? Na época que eu cheguei na Câmara, quem revogou isso foi o Paulo Miranda, tá? Na época que eu cheguei na Câmara, a primeira viagem que eu fiz, foi me perguntado, né? O pessoal da financeira da Câmara falou: vereador, o senhor gastou alguma coisa? O senhor trouxe nota para ser ressarcido? Eu falei: não, eu gastei, mas não trouxe nota e não quero. Mesmo quando a lei estava vigente, eu nunca usei, entendeu? Mas depois o Paulo Miranda revogou isso e eu não restituí novamente isso. Esses dias nós fomos fazer um curso do Tribunal de Contas sobre prestação de contas, né, na Câmara. Foi eu, o chefe de gabinete, o diretor da Câmara, o pessoal do controlador interno da Câmara, o pessoal do Finanças, fazer esse curso, né, lá no Tribunal de Contas sobre prestação de conta e por aí vai, um monte de coisa. E o assessor que estava lá recebeu a diária dele, que ele está viajando a trabalho. O funcionário, o diretor da casa, né, e outros funcionários lá receberam essa diária. O único que não recebeu diária para pagar a sua alimentação lá foi o vereador Alberto Barreto, né? Sensacional. Não recebi nada. E fui lá, paguei meu almoço e não estou preocupado com isso, cara. Talvez se eu fosse almoçar aqui em Taubaté, eu ia gastar do mesmo jeito. Então, na meu pensamento, não justifica. Entendeu? Agora, você falou aí, por exemplo, de carro, né? Sim. Vamos lá, vou te dar um exemplo. Vamos colocar você, já que você não é entrevistador, vamos colocar você na condição de presidente da Câmara. Ok. Tá? Você tem 20 motoristas concursados na Câmara. Que é concursado, vai receber o salário dele de qualquer jeito, você não tem como mandar eles embora, ok? Perfeito. Beleza. Você fala: não vou alugar carro, não vou comprar carro porque eu sou contra o gasto público.
quero enxugar esse gasto. Eu pergunto para você, esses motoristas recebendo salário, sem ter o que fazer lá dentro, seria gasto público? Não tem o que fazer, vai gastar do mesmo jeito. Então, mas... O custo já está lá. Então, mas você vai deixar o cara com o braço cruzado lá? Sem ter o que fazer, porque ele é motorista, ele é concursado como motorista, ele não pode limpar, não pode fazer, passar um... Porque é desvio de função. Para eu responder Entendeu? essa pergunta, eu preciso entender uma outra questão. Ele só pode prestar o serviço para a Câmara? Ele não pode ser, por exemplo, realocado em outra atividade dentro da prefeitura? Você sabe o problema que deu isso aí, não? Não sei. Eu não vou explicar para você. O que acontece assim? Já foi feito isso na Câmara uma vez e deu um prejuízo enorme para o servidor. Tá? Na época que o Bonerges era presidente, ele fez essa sessão de motoristas para a prefeitura. A lei na Câmara Municipal diz o seguinte: para você progredir na sua carreira, você ser promovido dentro da carreira, você precisa passar por uma avaliação anual. Todo ano faz uma avaliação de desempenho do servidor. Todos os servidores passam por uma avaliação de desempenho. Tá? E a lei fala o seguinte: você só vale a avaliação feita pela Câmara. Esses motoristas que foram cedidos para a prefeitura e passaram pela sua avaliação de desempenho pela prefeitura, quando eles voltaram para a Câmara, eles foram punidos porque eles não podem progredir na carreira, porque eles não foram avaliados pela Câmara Municipal. E sabe quem foi cedido? Não, os melhores servidores. De todos os motoristas, escolheu os 10 melhores motoristas mais bem avaliados e foram cedidos para a prefeitura. Quando eles voltaram, eles foram prejudicados. Tanto que pode ser que eles entrem com uma ação contra a Câmara Municipal por causa disso. E justo, tem que entrar mesmo, porque foram prejudicados. Tá? Então, o que acontece? E outra, vamos lá. As pessoas falam essa questão de gasto, cara. A cidade de Taubaté é uma cidade grande. Às vezes a gente roda aqui na cidade para atender demanda na zona rural. Você roda 35, 40 quilômetros dentro de Taubaté. 40 quilômetros. Você vai lá na Pedra Grande, não sei se você conhece. Conheço. Claro. Pedra Grande. 40 quilômetros você chegar lá para você ver qual que é a demanda. Entendeu? Chega lá no bairro, volta, vem embora, volta, tem que voltar de novo. A prefeitura... levar o secretário lá para o secretário ver a demanda da população, resolver o problema. São 40 quilômetros da cidade, 40 para ir, 40 para voltar. Né? Então a zona rural da cidade é muito grande. Se o vereador for ficar pagando tudo do bolso dele com o carro dele, sabe o que vai acontecer uma hora ou não? Não vai ter grana para bancar isso. Ele não vai, cara. Ele fala, puta, eu vou ter que rodar lá, eu tô sem grana. Porque também é cidadão, também tem família, tem gente para criar, entendeu? O salário que cai no bolso dele é para ele se sustentar, pagar o salário dele e tudo mais. E aí ele vai ficar gastando com isso, sabe o que vai acontecer? Não, vai chegar uma hora que ele vai falar, eu não vou lá, cara. E aí você diminui a capacidade do vereador de atender a população. Porque no final das contas a população colocou o vereador lá para quê? Para fiscalizar, para atender as demandas, ver os problemas da sociedade e resolver esses problemas. Então eu acho que é o seguinte, Rodrigo, e outra, vamos lá. Se você acha que o vereador tem que usar o seu próprio carro e usar o salário dele para colocar gasolina e atender todas essas demandas, que a pessoa que pensa assim, que esse deveria ser o certo, então significa que só pessoas bem-sucedidas com dinheiro, que já tem seu próprio carro, poderia se candidatar a vereador? Porque imagina que uma pessoa que não tenha condições, né, ela se candidata a vereador, entra e não tem carro. Como que ela vai fazer para trabalhar? Eu vou te dar um exemplo, vou te dar um exemplo prático. Claro. O Douglas Garcia, que foi deputado estadual, ele foi eleito deputado estadual, se eu não me engano, acho que tinha uns 24 anos de idade. Ele não tinha habilitação, não tinha carro, morava na favela Buraco do Sapo, trabalhava como repositor de estoque numa loja de sapato em São Paulo. E foi eleito deputado estadual com 74 mil votos. Caraca. Douglas Garcia, né, um jovem de direita, conservador, homossexual assumido. Quando nós podemos falar sobre conservadorismo um pouco. Foi eleito. Chegou na Lesp como deputado, não tinha habilitação, não tinha carro, morava na favela. Se ele... Não vou usar carro da Lesp. E é um deputado estadual, ele não vai viajar, andar no bairro de São Paulo, ele vai andar no estado de São Paulo. Vai ter que viajar várias cidades do município para fazer o trabalho dele de deputado. Ele vai fazer isso como sem carro? Não vou pegar o carro da Lesp, não vou usar motorista, não vou usar. Ele chegou uma vez fazer isso. Tinha uma cidade que ele foi viajar, ele falou, não, eu vou de ônibus para economizar. Só que daí as pessoas falam, Douglas, você é um cara combativo, você bate no governo, entendeu? Ele tem um posicionamento conservador, duro. Fala, cara, dependendo do que você tiver, as pessoas podem agredir você, cara. É a questão de segurança. Não é só questão de velocidade e mobilidade.
É questão de segurança. Sim. Você precisa ter o carro, você não dá pra você andar num carro. Chega numa rodoviária, alguém pega você na porrada, como é que não faz? Como que você não vai ter uma segurança? Você tem que ter um assessor que é um segurança. Entendeu? O Douglas tem mais de 200 processos que a esquerda processou ele. Apenas. Entendeu? Por quê? Defendendo os nossos princípios e valores. Né? Que a gente defende tanto aqui. Então, o que eu falo pra você? Será que é justo ou injusto? Os outros deputados todos usando o carro? E só ele não. Não vou usar o carro. Entendeu? Então, agora, vamos supor lá. Vamos pegar um exemplo aí de quem não usava. Mamãe falei. Mamãe falei, não uso o carro. Uso o meu próprio carro. Primeiro porque ele já era empresário, já tinha dinheiro fora. Nem o salário de deputado ele praticamente ele precisava. Porque tinha dinheiro. Então a gente não pode usar ele como parâmetro. Entendeu? E assim, o que acontece? O Mamãe Falei falava que tinha poucos assessores no gabinete dele, né? Você podia ter até 20 assessores como deputado. Isso. Ele só tinha 8. Os 8 eram os mais altos salários. O que ele economizou? Então, mas vou te dar um exemplo. Os mais altos salários, mas Você pode fazer o seguinte, na Lesp permite você fazer o seguinte, você tem um cargo, por exemplo, de 15 mil reais. Eu posso pegar aquele cargo e desmembrar em 2 cargos de 7.500 reais. Então eu tenho 2 assessores pelo mesmo valor. Sim. Certo? Ok. O Douglas Garcia fez isso, ele tinha 20 assessores no gabinete dele. Porque ele pegou cargos e desmembrou em outros cargos, para ele ter mais gente trabalhando com gente, mais gente atendendo a população, mais gente buscando a demanda nas cidades, para ele resolver o problema da população. Como Mamãe Falei, tinha 8 cargos, ganhando 15 mil reais. Ou seja, você tem o mesmo custo com o mesmo funcionário. Quem que tem a maior capacidade de entregar para a população? Não resta dúvida. Quem tem mais funcionário pelo mesmo valor. E esse tem mais força de trabalho. No cargo ali mais força de trabalho. Entendeu? E aí eu pergunto, mas só que narrativa as pessoas, não, Mamãe Falei, excelente. Você viu lá, ele só tem 8 assessores. Você está entendendo como a narrativa às vezes não coaduna com a realidade? Se você gostou desse corte, curte, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal e nos ajude, né, a divulgar mais informação do nosso conteúdo aqui, que a gente vai estar sempre postando para vocês.